meu trabalho, eu fiz dezenas e dezenas de reportagens em aldeias indígenas, em momentos que os índios estavam com problemas. Essa história dos últimos 30 anos, não é? Das nações indígenas do Brasil, eu estive perto de muitas dessas coisas, de guerra deles com colonos, de invasões que eles tiveram que fazer na FUNAI de Brasília, de julgamento, de mortes de índios por fazendeiros, etc. Ao longo da minha vida de repórter, eu tive muito contato, não é? E essa talvez seja uma das razões que me levou sempre a prestar muita atenção no dia a dia da vida dos índios, das questões. E no romance O Rastro de Jaguar, na verdade, ele conta a história. É uma história que se passa no século XIX. E ele conta a história, a síntese. Houve um naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire, que veio aqui no Brasil ficou aqui no Brasil 12 anos, de 1802 até 1811, 1812, fazendo pesquisa sobre as plantas brasileiras, sobre os animais e tal, fazendo classificação, como era moda, né, no século XIX. E ele escolheu para andar com ele por aí um índiozinho aimoré, botocudo lá daquela região do Vale do Jequitinhonha. Isso é uma realidade, né? Isso é história. E esse garoto, que se chamava Firmiano, andou com ele toda a vida. E quando ele resolveu voltar para a França, um general de Napoleão tinha pedido para ele levar um índiozinho brasileiro para ele criar lá. E ele acabou achando um pequenininho, um índio guarani pequenininho no Rio Grande do Sul, que estava tendo uma guerra guaranítica, uma confusão danada, e ele resolveu pegar esse índiozinho e levar também para a França junto com ele, mais um índio que já tinha 16, 17 anos, um botocudo, que era um ajudante dele. Bom, eles não levam, tá? Ele acaba não levando por uma série de razões, o governo não deixa e tal. A história do romance, no fundo, é que é como se ele tivesse levado. E 30 a 40 anos depois, esses dois índios que levaram vidas diferentes lá, um deles resolve então voltar ao Brasil para buscar suas origens. E volta o índio Guarani, que vem para cá, que no fim se torna o Jaguar, né? Então é o retorno dele em busca das suas raízes no Brasil. Desse índio que foi educado na França, se tornou um oficial do exército francês e tal. Ele volta para o Brasil, com a missão de, primeiro, ver o que aconteceu com os botocudos, né? Lá no Vale do Jequitinhonha, de onde o índio mais velho era originário, já está velhinho, não pôde mais ir, e depois vai ao sul para reencontrar os Guarani. Então, no fundo, o livro conta essa saga, que na verdade não é essa parte, é ficção, né? Só que o pano de fundo de tudo isso são duas guerras e três guerras, né? Tem toda a Guerra do Paraguai como pano de fundo, todas as batalhas principais, etc. Tem a guerra de destruição dos Aimoré no Vale do Jequitinhonha. Eles acabaram, não é? Eles foram inteiramente destruídos. Esses Aimoré eram índios que no começo da colonização eram chamados Vios Aimoré, que mais lutavam, né? Eles eram da dinação G. Então eu narro a última batalha dos Botocudo, quando eles são inteiramente destruídos com a colonização, já em 1840, 1860, porque começou a se fundar ali naquela região de Minas Gerais, a cidade de Teófilo Otoni, e o Teófilo Otoni ele mesmo criou um projeto de colonização. Foi que onde terminaram as últimas guerras, as últimas batalhas. Depois, esse índio jovem, esse índio Guarani, né, que volta, vai ao sul, e lá ele encontra, no meio daquela confusão na Guerra do Paraguai, um grupo de índios Guarani que estão fugindo da guerra e se escondem num vale lá no Rio Grande do Sul, no Iguariçá, num vale. E aos poucos eles começam a tomar uma decisão: eles se armam para enfrentar os gaúchos que estão tomando a terra deles, ou eles vão cumprir o mito deles da busca de terras sem males, que é um mito básico da cultura guarani, da religião guarani. E eles optam no final, né, por sair caminhando de volta, buscando a terra sem males, vieram subindo, pararam no Paraná, pararam aqui na periferia de São Paulo, e outros foram até o Espírito Santo, né? É uma migração religiosa da busca da terra sem males. O livro conta basicamente isso, né? Agora, é evidente que é um livro muito grande, é um romance de 600 páginas, e isso é a base. Claro que quem conta a história toda é um jovem jornalista português que mora na França, que escreve Le Figaro e que acabou se casando com uma brasileira naquelas épocas e tal, e acompanhou toda a história do Pierre, né, do índio. Olha, foram 4 anos de pesquisa. O livro se passa parte na França,
parte na Bahia, parte em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai e Argentina. Eu visitei todos os lugares, meu livro, através da Biblioteca do Exército Brasileiro, do Exército Argentino, a Biblioteca do Exército Uruguaio. Eu pesquisei as fontes todas de cada batalha da guerra, né, do Paraguai, onde o meu personagem vai circular o tempo todo. E aí são batalhas reais, toda a movimentação é bastante real, né? E nós temos muita documentação desse período. O que a gente não tem, vamos dizer, é literatura a respeito, mas documentos e tudo, né? Foi possível encontrar cartas do Solano Lopes para o presidente da Argentina, foi possível encontrar documentos secretos da época da guerra, em que se discutia a tortura, etc., né? Então deu para se fazer um levantamento histórico bastante grande, né? E eu estive nos locais principais de batalha, fotografando e filmando para eu poder montar isso.